Boa noite, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Prazer tê-los aqui novamente, nessa sexta-feira de estudos, né? É uma honra de verdade, de coração, tá? Muito obrigado por tudo. Bom, primeiro eu queria apresentar aqui nossos amigos, né? Flávia, Fabiano, do Amor Entre as Mãos. A Flávia é a nossa comunicadora animal, leitura de alma, terapeuta xamânica, numeróloga, enfim, infinitas e infinitas tipos de terapia, tá? Essa é a nossa amiga Flávia. Oi, Flávia, tudo bom? Seja bem-vinda. E o nosso amigo Boa também, noite. Fabiano, também com muito gabarito, cristalterapeuta, cromoterapeuta, numerólogo, tarólogo, benzedor, né? Esses são a nossa turminha que veio nos ajudar a dar essa aula. Vai complementar, né, Diego? Isso. E é uma honra tê-los aqui com a gente, tá bom? Obrigado, Diego. Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Boa Boa noite, noite, Diego. Diego. Obrigada. Obrigada. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Adoramos estar aqui. Que bom. Ficamos felizes também, é um privilégio da nossa parte. Bom, Duas hoje frentes que se unem, né? é, é muito bom quando a gente tem essa conexão e a gente sabe que é de verdade, né? Uma conexão de alma, que a gente vai crescendo e vai se ajudando e vai de mãos dadas mesmo, é, evoluindo, né? Saibam que é um prazer da nossa parte tê-los aqui com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mandalas de cristais. Primeiro explicando um pouquinho o que que é a mandala, né? O que se trata essa essa propriedade, né? Essa geometria sagrada. E depois a gente vai mostrar para gente mostrar o que por que que a gente coloca com cristais, né? Mandalas de cristais, explicando um pouquinho da potencialidade que os cristais dão para a mandala, que já tem toda uma geometria sagrada, que já tem uma ação, né? Mas mostrando que os cristais podem potencializar ainda mais essa energia, tá? Então vamos começar. Primeiro a gente vem aqui explicando o que é uma mandala, né? Aqui tem um exemplo de mandala, é a mandala de Estrela de Davi, ou Põe no copinho. tá no copy, ou o hexagonal. Aqui, tô vendo só uma linha. Primeiramente, o que é uma mandala, né? Bom, mandala ela é um símbolo magístico, né? Muitas vezes ela tem um padrão geométrico e ela está muito atrelado a culturas antigas, né? Então ela já vem lá dos hebreus, lá do judaísmo, é uma coisa extremamente ancestral e ela tem toda uma geometria, né? E essa geometria, o que que ela proporciona? Primeiro, essa transição entre mundos. Então, através de uma mandala, eu consigo me conectar de forma mais fluídica com energias de vários mundos, né, com diversos tipos de energia, e a potencialidade da geometria me ajuda de diversas formas, né? A geometria sagrada ela pode trabalhar tanto para cura, quanto para prosperidade, quanto para evolução, para crescimento. A mandala em si, a geometria em si, ela me permite acessar muitas facetas, né? Por isso que ela é muito usada na parte de ritualísticas, na parte de religiosidade Religiosidade. e espiritualidade, né? São as grandes facetas que uma mandala pode proporcionar. É muito gostoso trabalhar com a mandala, porque embora desse exemplo que a gente está falando, que ela tem uma geometria, que ela tem uma coisa, a mandala pode ser livre também, né? Ela pode ser um momento íntimo de conexão com a sua espiritualidade, com o seu eu. Às vezes eu tô com o meu mental muito exagerado, muito ativo, e eu coloco uma mandala e tenho paz interior e consigo efetivamente relaxar. Ou estou com uma dúvida, né? E peço para os meus guias, para os meus mentores me orientarem, me ajudarem. E a mandala vai me fazer essa conexão, vai me fazer eu me acalmar, vai me fazer eu ter ouvidos para escutar o que o outro lado está me mostrando, né? Então a mandala tem esses propósitos diversos, diversos. E por isso que a gente fala que é delicioso fazer uma mandala ou criar uma mandala, né? Ou que nesse caso aqui eu potencializar a mandala, né? Com esses cristais e toda essa geometria. Ah, A aula de hoje, ela faz um link com a outra que a gente falou sobre geometria sagrada. E exatamente. agora a gente tem uma aplicação prática aí para vocês entenderem melhor.
Exatamente. A aula passada, né, que a gente foi com o Fabiano e com a Flávia, né, a gente falou um pouquinho da geometria sagrada, né, colocou alguns exemplos e agora a gente está dando um plus, né? Então, tem uma geometria sagrada aqui, né, que é o hexagonal, a estrela de Davi, e eu estou colocando alguns cristais em cima, e aí eu vou explicar, né, por que desses cristais e por que que ela potencializa tão forte, né? Uma mandala já é uma geometria que já tem um propósito, que já tem uma ação, né? Tem reikiano aí no grupo? Alguém já identificou que mandala é essa? É. Opa! Temos sim, né? É incrível, né? Quem fez os módulos do Reiki, um dos níveis mostra, né? Essa mandala, né? Mandala de cura e todo um propósito de limpeza e cura efetiva, né? De corpo, mente e alma. Bom, Pode vamos. utilizar essa forma e também o antacarana. Exato, exatamente. Exatamente. O interessante da mandala é que o próprio significado da mandala, ela traz a ideia de um círculo. Hum. Então, frequentemente, quando nós falamos de mandala, já vem essa ideia de um círculo. Ela não precisa ser um círculo, mas o sinônimo da mandala em si é um círculo. E ela é utilizada em várias religiões, em várias é, crenças antigas, tanto para essa questão de conexão com o seu eu superior, para como o próprio Di já falou, das conexões com as outras, com os outros mundos, tanto espiritual, mas também para quem acredita na parte de mundos paralelos, também podem ser utilizadas as mandalas para poder fazer essa conexão. E como, aproveitando o seu gancho, você comentou que eu estou com a cabeça um pouco conturbada, tudo. A mandala é um ótimo meio para se fazer como uma terapia para poder trazer essa paz interior, porque justamente a mandala ela tem esse intuito. Então, nós hoje estamos frisando na mandala de cristais, mas não tenho cristais, ou então eu não tenho conexão com cristais. Você pode fazer esse desenho que mais se conecta com você e usar, por exemplo, as cores, para poder trabalhar cores específicas das quais nós queremos trazer para o nosso interior, para o nosso equilíbrio harmônico. É um exercício de relaxamento, mas também é um exercício de centramento, de você focar em você e, às vezes, direcionar a sua energia para um elemento material, algo que você vai conseguir condensar aquilo e depois, como ela disse, vai traçar. Aí você pode ou não usar diversos elementos, vai usar réguas, transferidor, fazer tudo bonitinho, mas também pode ser feito à mão livre, pode ser um exercício mais tranquilo, mais relaxado. Aí depois você guarda esse rascunho em um outro momento, sentiu mais um pouco estressado, tá precisando liberar um pouco de energia, aí você vai começa a colorir diversas partes. E você pode usar isso com conexão com você mesmo, mais do que só trabalhar essa energia de algo que já é pré-definido, uma forma, uma geometria sagrada, um gráfico, você efetivamente exercitar esse seu lado, esse seu psicológico que às vezes está querendo gritar e você não está conseguindo ouvir, você não está conseguindo transmitir. Trazer a criatividade, aflorar esse lado criativo e esse lado com o nosso mental, espiritual, de várias formas. E como hoje a gente está tratando sobre mandalas de cristais, o que é o legal nisso? Nós podemos juntar as geometrias sagradas que vimos na outra aula, mais os cristais e as energias dos cristais com a cor dos cristais. E aí pensa, mas eu vou pegar um cristal lindo, um cristal todo formado, todo perfeito, lapidado. Não existe essa necessidade, porque justamente é através das imperfeições e das diferenças no cristal
que vão melhor trabalhar essa mandala, porque através dessa lapidação de forma bruta, nós conseguimos trazer a empatia com os choques e os solavancos das vidas, da nossa vida cotidiana, com todo tudo que o cristal sofreu ali na natureza enquanto bruto. Então, nós conseguimos trazer isso para poder fazer esse equilíbrio, para poder fazer essa harmonização. Sim, esse primeiro Sim, esse exemplo que está primeiro na exemplo que tela, está na que é uma tela. mandala de Reiki, como o Diego já falou, ela está toda trabalhada, todos os cristais são lapidados, os em volta são biterminados, o central é uma ponta única, mas você está respeitando uma técnica, a técnica do Reiki de mandala de Reiki. Então, aqui você tem que respeitar essa forma, mas você pode criar a sua própria. Porque justamente a criatividade, a mandala é isso, é aflorar nossa criatividade e nos conectarmos com essa espiritualidade, com os cristais, com as formas geométricas, com aquilo que nós queremos trabalhar. Vou dar uma palavrinha aqui rapidinho também, que a gente pode associar muitas coisas na mandala. Sim, com toda certeza, sim. A mandala, estamos falando agora para a mandala trabalhar para a gente, mas, por exemplo, nós podemos fazer o trabalho da mandala para trabalhar no ambiente, através de técnicas de Feng Shui, ou colocando em lugares específicos que queremos trabalhar, porque, como o próprio Diego disse, a mandala ela tem infinitas possibilidades. Se eu quero trabalhar a harmonização da casa, eu posso usar uma mandala. Se eu quero trabalhar a energia de cura, eu posso usar uma mandala. Se eu quero usar a energia até para o amor próprio, eu posso usar uma mandala. A mandala, assim como a geometria sagrada, porque uma meio que vem da outra, ela traz infinitas possibilidades e, principalmente, linda a nossa mandala do Reiki, que foi escolhida. Só que até essa imperfeição, nós trazermos essa questão da imperfeição, de trazer o que nós temos no dia a dia, ela vai trabalhar muito bem, porque ela vai se ajustar no nosso cotidiano, naquilo que a gente quer. A mandala reikiana para a cura com os cristais biterminados é maravilhoso, porque você está ampliando essa energia de cura. Mas não precisa ser reikiano para fazer, não precisa ser cristaloterapeuta para fazer, apenas trazer essa conexão. Eu queria comentar que não faz muito tempo, vocês devem lembrar que lançaram uns livros. Lançaram uns livros, tá dando para ver? Que vinham justamente com mandalas para a gente poder pintar com lápis de cor, com canetinha, aquela coisa de trazer até a nossa criança interior para aflorar. E a mandala você pode fazer também com ervas. Às vezes você tem aí um jardim, quer pegar alguns galhos, algumas flores, alguma coisa assim, uma mandala mais natural. A gente fazendo um encontro, né, de pessoas e a gente se dispor numa ciranda, também representa uma mandala ali. E eu queria comentar com vocês que você pode associar também um copo com água, às vezes uma vela, algum outro elemento, um aroma, um incenso, que também complementa a sua mandala. Isso é uma das provas, né, de que a mandala ela é inclusiva, né? Então, ela não é uma ferramenta que tem algum tipo de limitação, de restrição, ou eu não posso fazer por causa disso ou daquilo. Mandala, ela é para todo mundo. Basta você se conectar, basta você querer fazer uma ritualística, né, que te acalme, que te traga algum tipo de benefício na sua vida, né? A mandala tem esse propósito. E aí a gente vai ver, por exemplo, né? Uma mandala circular. Eu vou pegar
o exemplo aqui. Pegar esse exemplo aqui, uma mandala circular, né? A mandala circular, ela vai trabalhar muito a coisa mais mundana, então a coisa mais desse plano, tá? Desse mundo, desse plano. Desse plano, sim, circular. Isso, desculpa. Então, vou voltar aqui. Então, uma mandala que nem essa daqui, ela vai trabalhar outros planos. Não, ela vai trabalhar esse plano, exatamente, desculpa. Ela vai trabalhar esse plano, uma coisa mais do terceiro mundo, tá? Enquanto que a mandala circular, ela abre um portal e faz a gente se conectar com outros mundos, tá? Então, esse é o grande propósito de dizer que uma mandala é aberta, uma mandala é fechada. Uma mandala fechada, que nem essa daqui, ela abre um vórtice, ela abre um portal e faz uma conexão entre mundos. Enquanto que uma mandala é difícil. Uma mandala aberta, ela vai trabalhar só esse mundo aqui, só esse terceiro plano. Isso é uma grande diferença, né? Uma das coisas também que a gente pode trabalhar é com triângulos, triângulos que traz uma parte de perfeição, né? O triângulo ele é perfeito, o quadrado que traz estabilidade, e assim, brincando com geometrias que eu possa potencializar o que eu estou procurando. Tá? Então, se eu estou procurando algo que me traga mais estabilidade, algo que me traga mais segurança, eu vou usar quadrados, porque eles têm essa função de trazer esse aterramento, de trazer energia à terra e de me estabilizar. Tá? E outras coisas que a gente também pode usar muito em mandalas é as cores. Então, eu posso brincar, por exemplo, com vermelho, sangue, paixão, mais energia, garra, vontade. Eu posso brincar com azul, que vai me trazer uma calma, uma leveza e trazer uma mansidão para a minha jornada, né, ou para o meu objetivo. Também posso brincar com branco, que vai me trazer paz interior, uma conexão com o divino. Enfim, as cores, as geometrias, os cristais, eles vão trabalhar com esse propósito de potencializar a minha necessidade. Super concordo, Jim, mas também não podemos generalizar, porque falando da mandala circular para trabalhar mais a parte terrena, tudo, e o triângulo mesmo, o pentagrama, nós temos a questão do homem, que é uma representação humana. Mas existem também mandalas que podemos trabalhar outros mundos que não precisa ser circular, como, por exemplo, o símbolo do infinito. Ela tem um formato que lembra o 8. Pode ser deitado, pode ser em pé, mas ela não está dentro de um círculo fechado, como podemos perceber. Pode estar, pode, quando a gente quer reter essa energia nesse círculo, mas também podemos trabalhar com essa geometria para trabalhar outros mundos. Então, existem várias formas como nós queremos trabalhar essa geometria. Lembrar que a intenção é mais importante de trabalhar do que a forma rígida. E todas as mandalas, a gente está enxergando ela ali num plano em duas dimensões, né? Como se ela fosse uma coisa chapada. Mas no momento que você ativa essa mandala, ela toma um formato de 3, 4, 5 dimensões. E até mais, porque ela sai daquele plano ali chapado que você está só observando na sua mesa, na sua bancada, e vamos dizer assim, ela toma um movimento, ela ganha um movimento de ângulos, de vórtices, e aquilo tudo se movimenta, ela cria um movimento, e é muito bonito de ver, assim, tem muitas pessoas que têm essa capacidade de clarividência, né, de ver essa mandala tomando forma, né, e se crescendo ali, tomando toda a sua dimensão na sua grande plenitude. Ela entrando em atividade, né? Aí Isso. o ser humano ele tem mania de querer controlar. Então, se ele não está vendo, não existe. Mas aí não existiriam ondas infravermelho e ultravioleta, né? São outras frequências que, ainda que estejam fora do nosso campo visual, continuam trabalhando.
Exatamente. Exatamente. E é maravilhoso, né, que nem a gente tinha falado anterior, de entender a liberdade que é fazer uma mandala, né? Isso que é a grande sacada de se fazer, né? É essa liberdade. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa mandala, né? Sobre o hexagrama ou a estrela de Davi, né? É, historicamente, a estrela de Davi, ela está muito atrelado ao judaísmo, né? A estrela de Davi tem uma grande função para essa simbologia, né? Para esse rito, de ser uma geometria de proteção. Tanto que é muito conhecida como escudo de Davi, que foi um rei, né, do judaísmo. Então, ele está muito atrelado a proteger, está muito atrelado a ter uma blindagem espiritual, né? Riscando essa geometria, né? Riscando esse ponto, eu estaria de alguma forma protegido dentro do meu eu, da minha família, né? E toda o que estiver em mim. Faz uma selagem, né? Ele Exatamente. sela o campo. Mas existem várias frentes sobre esse mesmo simbologia, né? Então a gente percebe que a estrela de Davi, ela é basicamente dois triângulos sobrepostos, né? Um triângulo focado, pensando assim, para cima e outro para baixo. Uma ponta para cima, né? Isso, só um minutinho aqui. Isso. Sabe o que é bem legal na estrela de Davi? É que, além dele ser um símbolo antigo de proteção e unificação de forças opostas, o símbolo do chakra cardíaco é um hexagrama, onde temos a junção do céu e da terra, equilibrando as energias emocionais primárias do universo. E isso faz com que a gente se lembre que somos espíritos, filhos do espírito e da terra. E as pessoas, às vezes, levam para um lado meio ocultista. Mas, na verdade, não tem muito disso. Porque, na verdade, assim, se você quer trazer a energia do céu, a estrela, a ponta da estrela de Davi tem que estar para cima. Se você quer trazer a energia da Terra, que seria o lado ocultista, que o pessoal tem muito dessa visão, né? Mas que, na verdade, nós não entendemos dessa forma, você traz a energia da Terra, essa energia mundana. E também pode ser representado, também pode ser entendido como 6 dias de criação do universo, a representação dos 6 atributos de Deus, entre outras coisas. É que hoje tem muito dessa conexão para o lado maléfico, para o lado ruim. Mas a estrela de Davi, ela é muito abençoada. Com certeza, a estrela de Davi é um senhor símbolo de proteção, né? Embora existem esse outro entendimento, vamos pensar assim, né? Sobre a potencialidade dessa geometria, né? A gente aqui, né, como estudiosos, a gente vai sempre interpretar de forma positiva, entendendo que existem N funções, uma geometria dessa. Então, desde conexão entre céu e terra, né? Então, vamos pensar assim, uma pessoa é muito ar, uma pessoa é muito no mundo das ideias. Esquece que tem conta para pagar, que tem, sabe, boleto. Então, eu vou usar uma geometria como essa para trazer esse equilíbrio, de que você tem que sonhar, você tem efetivamente que projetar novos projetos, ideias, né? Mas que você também tem que ser racional e ter que pé no chão, entender que aqui ainda a gente come arroz e feijão, ainda tem que pagar a conta, né? Então essa mandala traz muito equilíbrio. E quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa entre o mundo masculino e feminino, entre céu e terra, energias positivas e negativas, tudo que tiver uma polaridade, energias que são antagônicas, que são de alguma forma, né? Cria-se essa polaridade,
essa mandala, ela é perfeita para ser trabalhada isso, porque ela vai ter efetivamente essa polaridade, né? O triângulo voltado para cima, o triângulo voltado para baixo, e no meio eu posso gerar esse equilíbrio, né? Que nem só de, né? Como nem só de é, não vivemos só de céu, né? A gente tem as coisas mundanas, a gente tem aqui, né? As coisas aparecerem construídas e realizadas nesse plano, né? Então, essa mandala, ela promove muito para mim, né? Eu utilizo muito ela para trazer esse equilíbrio, né? Para trazer essa potencialidade de me deixar no centro, né? No meio de todo o que tem acima e do que tem abaixo, não importa o que esteja trabalhando, né? Então, às vezes, a pessoa tem a masculinidade muito ativa, mas às vezes é necessário ter um olhar mais sereno, um olhar mais feminino. Então, essa mandada ela vem para equilibrar, ou o inverso, né? A pessoa que é muito feminista, mas às vezes precisa ter um olhar um pouco mais masculinizado, o yin e o yin e yang trabalhando de forma perfeita, né? Então, para mim, essa mandala é uma grande equilibradora. Pode ter gente que comenta assim de desequilíbrios. Tudo foi macumba que mandaram para ela. Isso. E a outra pessoa também num outro desequilíbrio, que tudo é trabalho e esse negócio de espiritualidade, de meditação, é tudo balela. Então, tanto um extremo quanto o outro não são positivos para a pessoa, porque a gente é um conjunto de céu e terra. A gente está nesse meio, né? Então, se você não tiver o aterramento, o pé no chão, esse triângulo para baixo, você não tem a força, a garra, a coragem de fazer as coisas do seu dia a dia. E se você não tem essa conexão com o seu divino, que é o triângulo virado para cima, você também perde um pouco da questão da intuição, da sua sensibilidade, de preencher a tua alma, que é a tua essência, e não só a questão do dia a dia, né, da correria, do trabalho, das atividades, enfim. Então, essa mandala é sempre muito bem-vinda. E quando ela fala da parte da fé, né, os extremos da fé, tanto positivo como negativo, a gente vê isso muito no nosso dia a dia, né? Pessoas extremamente extremistas com a fé, não importa, às vezes é a fé só é a porta diferente, né? Mas todo um radicalismo, né? Toda uma dificuldade de exercer a sua fé livre, né? Ou pessoas totalmente opostas, né? Que não acreditam e de alguma forma acabam não se abrindo para o espiritual, né? Então, essas questões de fé, essa mandala, ela é uma senhora equilibradora, né? Bom, essa mandala também é para quem a gente falou anteriormente, né? Para quem é reikiano, né? Quem chegou, acho que no terceiro nível de reiki, se a gente, ela é uma das geometrias passadas, né? O que ela promove? Ela promove a cura das pessoas, cura do ambiente, né? E agora eu vou explicar para vocês como que a gente ativa essa mandala. Tá vendo que na parte de fora dos pontos, né? De cada ponto dos cristais vai ter um cristal determinado que nem a gente falou, né? É uma pedra que traz expansão e conexão, né? E vai ter uma solta aqui no cantinho, né? Aí como que eu ativo uma mandala dessa? A gente vai ter uma ponta de cristal aqui no meio, que a função dela é me conectar, né? Me conectar com o divino e fazer todo o alicerce espiritual para que todas as energias que eu estou pedindo para serem trabalhadas aqui tenham alcance espiritual. Aí a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer uma fricção, fricção com a mão. Tá vendo aqui? Eu tenho uma pontinha de cristal eu vou usar ela similar à pontinha de cristal que está aqui na mandala, tá? Então eu vou flexionar ela, ativo ela e vou colocar ela no meio desse ponto principal, dessa ponta de cristal que está aqui. No meio dessa ponta, Porque o cromo ele pega. aí eu vou colocar ela em cima da ponta do cristal que está no meio da mandala. E vou fazer o quê? E vou conectar ela com todos os pontos onde estão os outros cristais determinados. Então, eu vou colocar ela e vou ativando do centro para fora e vou ativando uma a uma desses cristais. Sempre voltando no centro. Sempre voltando no centro. Então, eu coloco a pedra aqui, eu coloco a ponta de cristal em cima da ponta de cristal central, né? E vou colocar ela em cima da ponta de uma das pontas da mandala. Volto ela para a ponta central. E vou fazendo isso, vou ativando ponto a ponto, cristal a cristal, até chegar no meio.
Quando eu chegar no meio, eu vou pedir para que o que eu quero que seja trabalhado nessa mandala. Então, se eu quero uma conexão com o meu divino, que eu quero ter, que eu quero que ela seja um equilibrador da minha vida, aonde eu estiver com necessidade, eu vou pedindo para que isso seja feito. E assim eu vou ativando a minha mandala e vou criando um vórtice em cima dela para que ela seja ativada, tá? Então é assim que a gente ativa uma mandala, tá? É através da ponta de cristal e eu vou ativar todos os cristais que estiverem ali. Isso é para ativar uma mandala de cristais. Uma mandala de cristais. Agora, qual o objetivo disso, né? Qual o objetivo de eu ter um cristal em cima de uma geometria que eu acabei de explicar que tem toda essa potencialidade, todo esse alcance, né? É, é, o grande intuito de eu ter cristais, né, em cima dessa geometria é para que eu potencialize. Vamos dizer que a mandala, né, a geometria sagrada em si, ela já tem todo um alcance. Então, ela já tem uma conexão entre céu e terra, ela já é o yin e yang, ela já trabalha polaridades. Só que cristais, eles vão potencializar, eles vão dar mais força, mais alcance para a mandala que já tem essa potencialidade. Por Uma isso, nova camada, né? Adiciona uma nova camada. porque pausa para moto, só um minutinho. Voltamos, por favor. Cada cristal que você adiciona mais uma camada de energia vibrando ali dentro daquele desenho que É. você tem inicialmente. Então, é isso que a gente faz, a gente vai potencializar, tá? Isso é o grande, como que eu vou falar? Grande ação, né? A grande ação que esses cristais promovem é isso, potencializar e trazer mais força e mais alcance para o que eu estou pedindo, para o que eu estou, de alguma forma, querendo me curar, me equilibrar. Bom, após isso, né? Terminei isso daqui. Eu deixo normalmente um dia, aproximadamente um dia, agindo. Depois eu vou fazer a limpeza dos cristais, agradeço, né? Faço uma oração de agradecimento por tudo que ali foi feito e coloco cada um no seu canto. Bom, agora eu vou falar uma outra mandala para você. Tá vendo que essa mandala é uma equilibradora, né? Já essa mandala aqui, ela é uma mandala de prosperidade. A, aqui a gente utilizou algumas geometrias sagradas, tá? Então a gente está vendo que tem primeira geometria, a geometria mais simples, o ponto central. Aí depois vou ter um triângulo, depois uma circunferência e depois a gente chama estrela De Lakshmi. de Lakshmi. Lakshmi é uma deusa que ela está atrelada à abundância, está atrelada à prosperidade. Então, essa mandala foi uma inspiração da Simone, tá? E ela vem com esse propósito de trazer abundância, de trazer fartura, de trazer prosperidade. E quando a gente fala em prosperidade, é no todo, sabe? É na saúde, é nas finanças, é com os amigos, né? Essa é a fartura que a gente pede, né? Essa é o fluxo da abundância. E aqui eu vou explicar um pouquinho de cada geometria, tá bom? Bom, começando pelo ponto, né? O ponto principal, central, ele representa a criação, tá? É a parte da expansão, é a manifestação do todo, o ponto central. O triângulo, ele trabalha a perfeição e ele trabalha também a expansão. É um sinônimo de equilíbrio, de sabedoria, de harmonia e aguça muito a intuição. A estrela de Lakshmi, a gente vai ver que são dois quadrados. Então, um quadrado sobreposto ao outro quadrado. E ele está atrelado a essa deusa, né? E é uma deusa hindu da fortuna. Então, aí a gente vai estar trabalhando o quê? A gente está clamando, né? Prosperidade, abundância, progresso, crescimento financeiro, sucesso. E aí eu fecho com um círculo. O círculo que ele está pedindo para que eu traga, primeiro, uma proteção, né? E aí eu estou limitando para que seja somente na parte É uma concentração, né? Você está concentrando a força dentro concentrando. desse Isso. círculo e você também está fazendo um portal, né? Tanto para cima quanto para baixo, vamos dizer assim, de expansão, espiralado dentro dessa expansão dessa energia. Bom, e aí, né, a gente tem toda essa parte dessa geometria trabalhando, né? Conexão com o dourado, tá vendo que a gente tem o ouro ali, né? Abundância, fartura, né? Tudo atrelado à cor dourada,
Então a gente já percebe que a gente está trabalhando geometria e está trabalhando a cor, né? E aí a gente vem para a parte terapia, para a nossa parte, né? Que a gente vai usar ela como? Com cristais. Então eu começo primeiro com a ponta central, que ela vai me trazer conexão, ampliar, né? Pontas, né? Cristais, eles são amplificadores, eles são expansores dessa energia, né? Então, eu peço para que a ponta me conecte, eu peço para que a ponta traga essa amplitude, né? E aí eu tenho mais pedras que estão bem na estrela de Lakshmi. É a bronzita, tá vendo? Que ela circunda todos os dois quadrados sobrepostos. O que que elas vão trazer? Primeiro, essa pedra é uma pedra que ela vai superar obstáculos. Então, ela aflora a criatividade, ela traz pé no chão e ela faz florescer o seu melhor. Sobre o círculo, eu coloco olhos de tigre, tá vendo? Olhos de tigre espalhados por todos os círculos. E primeiro, o olho de tigre é uma pedra de poder pessoal e ele traz força. Força interior, ele traz aquela garra de eu vou vencer, eu vou prosperar, eu vou conseguir. Então ele vem com esse propósito de trazer essa força para que as coisas aconteçam. Aqui a gente está no mundo das intenções, né? Mas o olho de tigre dá essa força, essa garra para eu realizar, fazer tudo que eu, de alguma forma, eu quero construir. Conseguir. O próximo, né, vai ser a pirita, que ela tá vendo que ela tá localizada nos pontos dos triângulos, nos vértices dos triângulos, né? Vai ter a pirita e ela vai trabalhar o quê? Abundância, sucesso, prosperidade. Ela vai trabalhar ganhos materiais, efetivamente a pedra do dinheiro. Então ela vai trabalhar esses ganhos materiais, essa abundância, essa fortuna, né? Então ela vem para trabalhar o quê? A concretização, a realização desses propósitos que eu estou falando. E aqui no finalzinho, a gente vai ver na parte de cima, tem novamente a pontinha de cristal, que ela vai ser o ativador, né? Ela que vai ativar toda essa mandala. Nessa tela aqui eu tenho o símbolo sagrado, né? Toda a geometria, toda a cor, né? E aqui eu já tenho a ativação com os cristais. Então, assim, em cada hora que eu tiver aqui, cada pedra que eu coloco, ou se eu não tiver pedra, né? Cada intenção que eu colocar aí, que seja verdadeira, que seja de coração. Então, por exemplo, estou colocando um cristal aqui e já estou no meu processo de conexão, já vou colocando as minhas intenções, co-criando no meu mental tudo que eu quero que se realize através dessa simbologia, através dessa mandala, né? Já vou colocando ideias, planos, objetivos e já vou criando, né? E aí quando vem a ativação da mandala que eu faço com a ponta de cristal, eu reforço essas ideias, eu reforço tudo que eu de alguma forma estou emanando. Então eu reforço o meu objetivo, eu reforço a minha meta para que efetivamente eu consiga, né? Trazer para a minha vida. Então, agora, o processo de ativação da mandala é a mesma coisa. Nesse caso aqui, eu acho que tem 34 pedras, pelo que eu me lembro, tá? Então, eu vou pegar a ponta de cristal bruta, que está aqui no canto, colocar ativo ela, né? Faço a fricção dela aqui novamente, faço a fricção dela aqui entre as mãos, né? E aí eu coloco essa ponta em cima da ponta principal, que é a base da mandala, e vou fazendo as conexões, um a um. Através dos 34 cristais, eu vou ativando esse cristal, e na hora que eu estou ativando, não é um exercício de cara crachá, né? É um exercício de mentalização, é um exercício de intenção. Então aqui eu estou colocando tudo que eu quero alcançar, estou colocando todos os objetivos que eu tenho para mim, para fazer essa mandala, para fazer esse instrumento de realização desse sonho. É uma magia? É uma magia com Sim. cristais? Posso chamar assim? Sim, sim, acaba sendo uma magia, né? Acaba sendo um instrumento de manifestação da minha realidade, né? Então eu vou pedindo para que seja de alguma forma feita, e aí eu vou ativando cristal a cristal e vou com aquela intenção. Então, do que eu quero? Para potencializar ainda mais isso daqui, que eu saiba o que eu quero, né? Que eu saiba os meus objetivos, que eu saiba as minhas metas, né? E aqui eu vou mentalizando e falando e pedindo a prosperidade, nesse caso, né? Que é uma mandala extremamente atrelado à parte financeira, ganhos materiais. Então, que eu vou co-criando os meus objetivos para essa mandala. Então, que eu tenha sucesso, que eu tenha abundância, que eu tenha retorno, que os meus clientes sejam receptivos, que eles entendam o que eu estou falando, para que eu possa fazer boas vendas, que todos saiam em harmonia, né? Então, eu vou, de alguma forma, criando esse vínculo, esse lado, esse elo com tudo que eu quero ao meu redor. Eu estou aqui falando só de coisas positivas, né?
Então, em nenhum momento eu denigro alguém para crescer. Então, aqui são as melhores vontades, as melhores intenções diante da lei maior, da justiça divina, né? Para que tudo isso aconteça da melhor forma. Essa mandala do sucesso Ah, você pode usar, inclusive, para sua projeção de carreira, né? O seu crescimento de carreira dentro de uma empresa, dentro da sua, né? Do seu trajeto aí profissional. até para auxiliar também a questão da montagem da mandala, é importante verificar desde o momento em relação a quais geometrias usar, quais cristais usar e até a forma de como montar. Porque, por exemplo, nesse caso, nós estamos falando de uma mandala de sucesso, que nós queremos atrair. Então, a gente vai atrair de que maneira? Trazendo do centro para o final, ampliando, trazendo essa ampliação para fora, ou a gente quer começar de fora e trazendo para dentro. Até nessa questão também pode ser trabalhado. O que nós estamos almejando na hora de montar essa mandala? O cristal mestre, que fica no meio, que nós trazemos ele como ancoragem, um ponto de força, essa pedra angular, ela vai vir para potencializar e amplificar tudo isso. E ela tem o significado, a simbologia da fonte da vida, para canalizar justamente esse Ki, quem é reikiano, essa força vital do universo, para que traga para a mandala tudo isso que nós estamos almejando. Então, todo o trabalho, desde realizar a mandala, ela pode ser utilizada sempre para o nosso benefício, para potencializar ainda mais as intenções. Essa é o grande. A gente fala, né, que uma mandala ela é livre, e realmente ela é livre, né? Você está vendo aqui que a Simone, com a sua inspiração, criou uma mandala, né? Então ela tem essa vertente de ela ser livre, mas é legal ter os porquês, né? Então é muito legal. Então vou fazer uma mandala para eu ter um benefício financeiro. Então o que eu coloco nela, né? Então eu vou colocar um símbolo de uma deusa sucesso, mas vou colocar um triângulo, vou colocar um círculo, que pedras que eu vou trabalhar isso, né? Então tem toda uma simbologia, e que nem a gente falou aqui, tudo tem um porquê. Nada está solto nessa mandala, né? Tudo tem exatamente o porquê que está aqui, qual a sua potencialidade e o que ele vai me ajudar, efetivamente, né? É super legal, né? A gente ter esse propósito de entender os porquês das coisas, né? Então, eu vou usar isso para aquilo, eu vou usar aquilo para lá, e aí é perfeito. A mandala é livre, solta e simplesmente uma perfeição sua, né? Mas que ela tenha base, né? Que ela tenha Gi, Pode falar. e respondendo até a questão aqui da Cristina, ela perguntou: podemos fazer um gráfico pronto ou podemos desenhar? Na verdade, a beleza disso tudo é poder fazer do jeito que nós queremos. Pode ser algo pronto, mas também pode ser algo desenhado, algo trabalhado com a nossa intenção, com aquilo que nós entendemos. E aqui nós estamos especificamente falando de mandalas de cristais, até pela questão toda, estamos trabalhando sobre cristais. Mas poderia misturar cristais com ervas, poderia misturar com desenho. A própria Simone, nessa mandala lindíssima que ela fez, ela está querendo trazer a prosperidade, o sucesso. Ela traz tanto a cor branca, que seria de purificação, para vir com essa energia purificada, com essa energia limpa, quanto com a energia amarela do sucesso, da prosperidade, do dinheiro. E só Exatamente para isso. concluir, como você comentou, se isso pode ser considerado magia. É magia porque magia nada mais é do que a manipulação energética. Então, se você está criando uma mandala a partir de formas geométricas, de formas já consolidadas, distribuindo cristais e fazendo essa transferência de energia, tanto sua quanto do Ki, para poder trabalhar isso, é uma magia.
fazendo o link já com o curso que vocês vão iniciar. Exatamente, né? E aí a gente vem uma diferença, né? E eu tive professores de magia que eles falavam assim, por exemplo, olha, vou te explicar uma magia de prosperidade, muito de cura, vou te explicar uma magia de cura, então você vai usar mel. Mas eu posso usar, sei lá, açúcar? Ah, não, é mel. Então já vinha definido do guia dele, né, do mentor dele, da inspiração dele, que era mel e não se mexia nisso, né? E aí a gente aprende que a magia, né, ela tem esse ar de ser às vezes muito quadrada, muito, né, de alguns mestres, mas também eu entendo que a magia também ela é livre, solta, né, e a gente pode se adequar às necessidades, né, e fazer com a mesma potencialidade. Mas eu vim de uma doutrina, alguns dos meus professores eram assim, extremamente rigorosos com os processos mágicos, né, e não permitia qualquer tipo de nuance, né, qualquer tipo de pequena modificação no processo ritualístico deles, né? E assim, cada professor é cada um, né? Cada um tem o seu jeito, né? Mas para mim a magia também é diferente, mas você vai encontrar muitos lugares que vai ter essa propriedade, que magia é assim. A minha magia é dessa forma, não se muda, não se faz. A mandala para mim, ela já é muito mais solta, muito mais livre, muito mais aberta, né? E é muito gostosa de ser feita, né? Tendo, que nem eu te falei anteriormente, né? Tendo essa proposta, né? Que para mim tudo tem que ter objetivo, né? Então tudo que aqui foi parado tem que ter um objetivo. Faz todo sentido fazer pequenas adequações, por exemplo. Eu podia trocar o olho de tigre por citrino, podia colocar bronzita para quartzo hematóide, podia fazer alguns tipos de ajustes nas questões dos cristais para ter a mesma potencialidade. Por quê? Porque ela é livre e fazendo o processo que ela faz, né? Tendo o mesmo objetivo, né? Perfeito, né? A gente segue igual. Para finalizar, né? Essa mandala ela normalmente ela vai ficar um dia ativa, então eu vou fazer o processo nela, vou criar todas, primeiro fazer a montagem, depois eu coloco todas as intenções, e aí eu deixo ela um dia ativo e depois a mesma coisa. Eu sempre faço uma oração de agradecimento, faço um processo íntimo, né, de agradecer por tudo que foi ali proposto, né, e já com total consciência de que vai dar certo, né. Então coloco toda essa intenção de gratidão pelo que foi feito e fecho ela. Coloco os cristais para limpar, deixo todo o processo guardadinho, a geometria guarda, né? E as pedras eu ponho para limpar. Então seria essa forma que eu finalizo essa mandala. Se ficarem dúvidas, vocês podem colocar no chat, tá? Agora as nossas próximas agenda de cursos, né? Então agora dia 29/4, terça-feira que vem, a gente começa o curso 3C, né? Uma nova turma, segundo turma desse curso desse ano, né? Então a gente já está nesse curso a gente vai passar basicamente cristais, cores e chakras. Nessa proposta a gente fala um pouquinho sobre os cristais. Então eu vou falar um pouquinho sobre qual a sua ação no campo físico, mental, espiritual, emocional e vou atrelar as cores e aos chakras. Aqui no próprio desenho, né, da divulgação do curso, a gente vai ver que cada chakra tem uma cor e a gente vai entender que cada cor tem um tipo de ação e que o cristal corresponde a isso. Então, essa é uma forma de eu me equilibrar. Então, é isso que os cristais fazem. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nesse curso, vão ser cerca de 30 cristais, aproximadamente. E aí, a gente vai falar sobre esses 3 campos. E a gente fala que ele é um curso para iniciante, por quê? Porque ele é um curso que vai ter essas 30 pedras, as mais comuns. Então, mais comuns que eu falo assim, os mais comerciais. Então, que vai estar numa casa de umbanda, que vai estar num lugar de venda de cristais, né? São mais fáceis, mais acessíveis. E nela a gente vai falar com profundidade. Então, são pedras são mais fáceis de aquisição, mas a gente vai trabalhar com toda uma profundidade. Então, vamos falar de todos os corpos, todos os níveis, todas as ações. Então, é um curso robusto, completo, só que com pedras mais comuns. O próximo curso também, ele começa a sexta que vem, né? Então, tem uma semaninha ainda para ele começar. E a gente vai falar sobre práticas mágicas. Muito parecido com o que a gente falou aqui. Olha a mandala, Né? né? Com essa mandala, né? Muito parecido com o que a gente falou sobre essa mandala, né? Então, a gente vai falar... muito parecido mesmo, né? Então, o propósito da mandala... Então, a gente vai ver aqui, nesse caso, uma estrela de 5 pontas. A gente vai ver aqui que tem a vela preta. A gente vai ver que tem pedras pretas de proteção. Que a gente vai ver que tem aqui a cianita azul fazendo todo o desenho da estrela de 5 pontas. E nesse curso a gente explica exatamente o que é cada elemento dessa mandala e vamos explicar por que ele está aí, qual a ação dele e
Por quê, né? O que que a geometria representa? Então, é muito o que a gente falou agora, né? Então, a geometria sagrada em si, qual a potencialidade dela e por que que a gente usa esses outros elementos e qual a ação. Porque, que nem a gente falou aqui, é muito simples eu montar um negócio desse, né? Se eu tiver uma foto, eu só replico. Mas o que que tem por trás? Qual é a ação magística que eu vou querer trabalhar usando isso daí? Qual, Ação. qual a intenção? Quais os decretos mágicos que eu vou colocar aqui? Por que que eu vou usar isso, né? Que momento da minha vida que eu vou usar uma mandala dessa? Então é muito interessante a gente ter esse olhar, né? Esse olhar um pouco mais magístico, um pouco mais ritualístico sobre essas mandalas, sobre esses elementos, né? Que estão aí para nos ajudar. E também a gente tem o sorteio de Dia das Mães, né? Quem ganhar esse sorteio vai ganhar uma comunicação intuitiva, né, com o seu pet. Ele vai ser concedido, né, pela Flávia e pelo Fabiano, né, da empresa Amor Entre as Mãos. Para você participar do sorteio, você tem que marcar o nosso arroba, né, arroba que para a vida, marcar o arroba Amor Entre as Mãos e colocar 3 amigos, tá bom? Fabi, Flávia, se quiserem comentar alguma coisinha, fiquem à vontade. Então, estamos fazendo esse sorteio para poder presentear mãe de pet, porque mãe de pet também é mãe. E a comunicação pode ser feita com pets encarnados ou desencarnados, não tem diferença. E é um presente que nós queremos dar para os nossos clientes, para os nossos seguidores, para poder entender um pouquinho mais o que eles querem nos dizer, que às vezes as pessoas não entendem, não conseguem interpretar muito. E é isso, gente. Boa sorte a todos que estão participando. O link Ah, oficial. sim, claro. Tem que fazer todas essas marcações no link oficial, que está no post, tá bom? Então, só para você se atentar, que às vezes cria ser outros posts, né? E a gente vai sempre pelo link, pelo post oficial. E saibam que é uma delícia, viu, gente? Quem tem pet, quem quer sentir essa comunicação, né? Aproveita mesmo, sabe? É muito especial. E a nossa próxima aula vai ser dia 8/5, mudou o dia da aula, até vai ser a nossa aula aberta, e ela vai ser dia 8/5. A semana que vem, a quinta-feira é um feriado, que é 1º de maio. Então a gente prorrogou para começar dia 8/5, e nosso tema vai ser Paulo Santo, a fumaça sagrada, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre sobre esse elemento, sobre esse aroma, né? Toda a ação energética que ele tem, toda a potencialidade de equilíbrio e de limpeza energética que ele proporciona à casa, ao ambiente, a você. Então, a gente vai trabalhar, vamos falar um pouquinho sobre isso e espero que vocês estejam aí com a gente, viu? Saiba que é um privilégio. Tá bom, gente? Era isso que a gente tinha para dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Tudo que é feito aqui é feito com muito carinho, com muito amor. Flávia, Fabiano, muito obrigado pela presença. Saiba que é um privilégio mesmo ter vocês aqui com a gente. E a gente fica muito feliz e honrado, tá bom? Gratidão por mais essa noite juntos. É. Uma noite cristalina de expansão, de conhecimento, de conexão. Muito obrigada. Gente, saiba que é um privilégio mesmo, a gente fica muito feliz de, em plena sexta-feira, a gente ter tantas pessoas assim que querem escutar um pouquinho, que querem evoluir, querem crescer. Saiba que é um privilégio, uma honra, e a gente fica feliz demais com tudo isso, tá, gente? Bom, gente, que nem a Se falou, essa aula vai para o YouTube, a gente compartilha o link com vocês, e qualquer dúvida, a gente está nos grupos, tem nosso telefone, é só entrar em contato que a gente vai conversando. É isso aí, gente. Muito obrigado. Uma ótima sexta para todo mundo. Valeu. Boa noite a todos. Obrigado a presença. Eu que agradeço Boa você. noite, obrigada. Valeu.